Oi, minha amiga, tudo bem? Se você chegou até aqui no canal por causa dessa necessaire lindona aqui, pode ter certeza que é nesse vídeo que você vai aprender todos os detalhes. Mas nesse vídeo aqui eu vou ensinar com um zíper, que aí eu tenho a certeza que hoje mesmo você vai conseguir fazer. E aí eu fiz outras versões e no vídeo é essa daqui que eu tô ensinando e você vai entender passo a passo sobre essa necessaire aqui, bem bacana, que fica lindo e é sucesso de venda. Então vem comigo assistir. Todos os materiais aqui já separados, já fixei minha etiqueta aqui no meio. Se você quer saber como é que eu faço para fixar, clica aqui embaixo em mostrar mais e eu vou deixar aqui um vídeo mostrando como é que eu faço para fixar. Para preparar também o corte desse tecido, eu também vou deixar um link aqui embaixo. Clica numa setinha que tem aqui, pede em mostrar mais. Dá uma olhadinha lá, que eu também vou deixar de como eu preparei o tecido principal e o de forro, tá? Lembrando que o meu tecido principal ele já tá estruturado. Aqui eu tô usando um Duratran para estruturar ele. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu já tenho a alça queimada aqui. Eu vou pegar, ó, só fiz uma dobra. Peguei um pedaço de tecido, peguei a altura que eu deixei daqui, tirei um pedacinho para fazer um lado do puxador e tirei um outro maior de 25 centímetros, que é o mesmo tamanho da minha alça. E apenas fiz um falso viés aqui, só dessa maneira. E aí eu vou colocar aqui de frente para a alça. Vou colocar uns alfinetes para segurar e vou na máquina de costura passar uma costura nas pontas aqui. Eu vou mostrar lá na máquina. A mesma coisa eu vou fazer com essa partezinha aqui que é pro puxador. Já vou fazer também com aquele viés que eu sempre gosto de colocar no cursor. Se você ainda não viu eu colocando nenhum viés assim no cursor, clica aqui embaixo também que eu vou deixar um vídeo que eu fiz só para os cursores de viés. Aqui na alça que eu vou colocar para ser onde vai segurar a nossa necessaire, eu coloquei aqui, ó, a abertura. Tem 5 centímetros aqui, porque a minha alça tem 2,5 centímetros. Então, quando eu faço essa dobra, né, dessa maneira aqui, deixando esse espaço, ela fica com 2,5 também. Fica certinho aqui. Então, eu vou passar uma costura aqui e uma aqui reta. Prontinho, ó. Se você não tem alça da cor ou não tem alça pronta em casa, você pode fazer então com 10 centímetros. Faz com 10 centímetros e dobra. Ó, esse aqui tá dobradinho assim. Eu vou passar uma costura só nas pontas também, só pra segurar. Essa parte aqui ela vai ficar fechada. Ela vai servir mesmo para auxiliar na hora que precisa segurar a necessaire para abrir o zíper. Prontinho, ela vai ficar assim, na verdade. Por isso que eu não me preocupei com o meio, né? Porque ela só vai servir de um auxílio para puxar. Agora eu já tô aqui também com a parte principal, o zíper e a parte do forro. E aí eu vou explicar como é que eu vou montar. Vou pegar aqui uma parte primeiro. Então eu tenho aqui a frente da necessaire. Eu vou vir com o zíper, ele ainda tá sem o cursor. E vou colocar aqui em cima, eu vou posicionar ele aqui. E do outro lado, você pode notar que vai ter uma sobra ainda dele. Você pode prender com alfinete ou colocar uns clips aqui, só pra te auxiliar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma costura bem na pontinha, só pra esse zíper não correr, eu não perder ele. Então, eu vou passar na pontinha que vai ser uma costura de segurança.
Prontinho. Só para ser uma costura de segurança. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou colocar o forro. E aí eu vou me preocupar aqui do forro encaixar nessa parte. E aí eu posso alfinetar. Se ele ultrapassar uma delas, não tem problema. Ele não pode ficar menor do que essa parte aqui. Ó, dá pra notar aqui que ele tá na mesma posição, né? Deixa eu ver se aqui tá mais claro, ó. E aí, agora sim, eu vou passar uma costura. Se a sua máquina não chega pra esquerda, pra deixar mais próximo do carrinho aqui do zíper, eu também não falei sobre isso, né? Eu coloquei o carrinho do zíper, essa parte aqui que tem os dentinhos, de frente com o tecido estampado. Ou seja, ele tá assim, ó, eu botei de frente. O verso dele vai ficar com o forro, tá ok? E aí, se não chega pra esquerda, tudo bem, você pode costurar desse jeito aqui mesmo. Como a minha chega, eu vou colocar... E eu preciso começar com o retrocesso, tá? E aí, pode ir verificando, ó, o forro. Porque como nós já costuramos, como eu já costurei aqui o carrinho do zíper, né? Já costurei o zíper, perdão, bem certinho aqui. Eu só tenho que me preocupar agora com o forro. Termino com retrocesso também. Volto minha agulha pro centro. E aqui, ó, eles já estão costurados. Aí, o que eu vou fazer agora? Ele tá aberto aqui, tá costurado aqui no zíper. Eu vou vir aqui com a minha outra parte e vou colocar, ó, frente dessa parte, ó. Frente dessa parte com a frente dessa daqui. Deixa eu chegar aqui mais pra cima. Frente dessa parte com a frente dessa. E aí, mesma coisa. Eu vou alinhar aqui, ó, pela lateral. Eu consigo ter essa noção da onde tem que se posicionar, tá vendo aqui? E aí, eu venho, ó, até eu ver que tá alinhado aqui. Pra ficar certinho lá no zíper, lá em cima. E aí, prende com o alfinete. E aí, a mesma coisa. Essa frente do zíper com a frente da outra parte. Tá vendo aqui? Ó, se eu jogar pra cá, tá tudo aqui ainda, ó. Frente do zíper com a frente da outra parte principal. E eu vou passar uma costura. Prontinho. Passei a costura para poder me auxiliar aqui a segurar. Agora, a mesma coisa que eu fiz com a outra parte. Se eu abrir, ó, o zíper tá costurado com essa frente. E aqui tá precisando de um forro, certo? Eu já costurei um lado, agora eu preciso costurar o outro. Como é que eu vou montar isso aqui? Dessa maneira que tá aqui. Deixa eu segurar aqui um pouquinho. Dessa maneira que está aqui, eu vou vir com o meu forro. Eu vou vir com o meu forro e vou colocar aqui. E aí, eu vou partir pela mesma regra, ó. Vou olhar pra ver se tá tudo certinho aqui na direção. E aí, coloco um alfinete, agulha pra esquerda, pra costurar essa outra parte aqui. Vou começar com retrocesso. Tenha paciência nessa parte e faça o seguinte, abre aqui e verifica se não tá querendo costurar o outro forro. Então, puxa aqui, ó.
Agora, se eu abrir, as duas frentes, ó, estão costuradas. E se eu abrir o forro, eles também estão costurados. E agora, eu gosto de fazer uma outra coisa aqui, que é passar um pesponto para segurar essa costura aqui, para não ficar virado dessa maneira. Então eu puxo. Aí eu gosto de colocar também uns alfinetes aqui nessas partes para auxiliar. Coloquei alfinete aqui para me auxiliar. E eu vou passar uma costura de pesponto aqui. Prontinho, já passei o pesponto nas duas partes. Agora uma dica para você fazer essa parte aqui bem certinha, que é agora que nós vamos unir a nécessaire e ela vai começar a tomar forma. O que você pode fazer em uma das partes? Você pode vir aqui com a sua régua. A minha, ela tem 3 marcações na ponta dela. E essa marcação aqui é praticamente o tamanho do meu pé calcador, que dá um pouquinho depois do 0,5. E aí eu marco, ó, com a caneta que paga com o calor do ferro. E aí eu coloco frente com frente dela agora aqui. Vou mostrar aqui na bancada como é que ficou costurado, ó. Como é que ficaram as partes todas costuradas. E aí eu vou colocar aqui. E aí, vendo essa marcação que eu coloquei, vou colocar clips pra segurar. E aí, certifica aqui, ó, os quadradinhos. Eu já vou aproveitar também aqui no forro. Vou ver a marcação que eu deixei. Nesse caso aqui, ela acabou ficando pra dentro. Mas eu sei mais ou menos onde eu gosto de deixar a abertura. E conforme eu falei, eu gosto de deixar um tamanho de abertura grande. E aí, eu vou juntar os fundos. E lá bem de pertinho, eu já vou falar sobre a colocação aqui do cursor. E agora aqui nessa ponta do forro, eu vou costurar só até a marcação que eu deixei aqui do clips. Também com retrocesso. Vou continuar na outra parte, lembrando de deixar essa abertura aqui. Então, ó, aqui pro forro ficou a abertura nessa parte. E aqui o fundo todo costurado. E aí eu não vou virar agora. O que eu vou fazer aqui é que eu quero colocar o cursor, né? Então eu vou abrir dessa maneira. Eu já tenho um vídeo aqui sobre colocação do cursor. Esse zíper que eu tô usando é o de número 5, então o cursor também tem que ser próprio para esse tamanho. E aí eu faço o seguinte, eu corto uma pontinha. Retiro só os dentinhos, ó.
E aí primeiro eu coloco nessa parte aqui. Venho até a direção dessa parte redonda, tá vendo, ó? Mesma direção. E aí seguro, tô segurando esse lado aqui. Encaixo, seguro em cima, não empurrei. E puxo ele pra baixo. Às vezes precisa dar um estalinho. E aí vou puxando, ó. Ele já entrou. Eu poderia fechar tudo de uma vez aqui agora. Só que esse modelo aqui, eu preciso fazer o quê? Ele, como ele tem essa separação, eu preciso fechar as laterais também com a distância de um pé de máquina, ó. Aqui no quadrado, eu preciso costurar essa lateral aqui. Aí depois do forro, a mesma coisa, dos dois lados. Deixa eu ampliar aqui pra mostrar. Ó, o fundo já tá costurado. Agora eu preciso costurar as laterais. Não vou costurar o zíper, eu vou costurar só essa parte aqui dos 4 lados, no caso os 2 lados da parte principal e os 2 lados do forro. Eu dou uma sugestão que se você tiver como fazer ou tiver suas etiquetas de cetim, você já coloque nessa parte da lateral aqui. No meu caso, eu vou colocar uma no forro, porque eu já coloquei na parte externa. Então, nessa parte aqui, eu posiciono certinho, ó. Minha amiga, desculpa atrapalhar seu vídeo, mas eu precisei parar aqui só um minutinho para poder falar uma coisa bem importante para você. Aqui embaixo, em mostrar mais, numa setinha que tem por aqui, aqui abaixo do vídeo mesmo, eu vou deixar o link ensinando como é que eu estampo, né? Como é que eu uso a técnica da sublimação. Então não deixa de clicar aqui embaixo, vão ter outros vídeos super legais e muito importantes para você poder conseguir concluir essa necessaire. Se você já tem experiência, minha amiga, eu sei que você vai conseguir fazer. Mas esse é um passo a passo bem explicadinho para não ter dúvida nenhuma da preparação dessa necessaire. Então vamos embora continuar, já falei demais. Para ficar mais fácil de ser entendido, o que eu fiz lá na máquina? Eu costurei uma parte do fundo, aqui também. E as laterais eu costurei, o fundo da parte principal costurei tudo, mas eu não costurei nessas partes aqui que estão o zíper. Mas eu comecei com retrocesso aqui, vim até essa parte e terminei com retrocesso, para ficar bem firme essas partes, tá? E agora a gente vai para a montagem da caixa de leite. Então vamos lá. Aqui, nessa parte aqui, o que eu vou fazer? Preciso enfiar minha mão aqui por dentro, abrir o zíper, mas não deixa ele ultrapassar demais. Vou até chegar, ó, o carrinho tá aqui, eu vou puxar um pouquinho pra chegar ele mais pro meio. A vantagem a metro é isso aqui. Mas cuidado pra você não vir até a ponta, tá? Aí eu venho aqui, ó, eu vou abrir pra fazer minha caixinha de leite. E aí, eu abrindo bem, dessa forma, eu preciso fazer o quê? Um X agora. Se eu olhar, ó, um X. E aí, a frente dessa costura com essa daqui. E aí, eu vou abrir. Já vou colocar um clips. Mesmo que não fique certinho, a costura vai deixar certinha, tá? Vou colocar um clips aqui. Vou vir para outra parte do fundo. Na outra parte do forro, no forro, no caso, vai ser a mesma coisa. Nessa parte aqui, onde tá encontrando o zíper, né? Onde vai ter o cursor, eu vou pegar agora os puxadores para colocar.
Essa parte aqui não tem segredo demais, só tem que ter atenção. Por que que eu ainda não costurei? Porque eu preciso colocar a alça aqui. E como é que eu gosto de colocar a alça? Vou abrir aqui novamente. O meu cursor aqui tá nesse sentido de fechar. E eu gosto de colocar a alça aqui, para o cursor ficar onde a alça fecha. Então, aqui por dentro, sem abrir, o meu tá quase abrindo, ó. Eu vou colocar a alça dessa forma aqui. A frente da estampa da alça, de frente pro carrinho, ó. É assim que eu vou colocar aqui dentro. Ó, a frente da estampa com a frente do carrinho aqui. E aí eu vejo mais ou menos a distância, não precisa colocar muito pra fora. Abre aqui também pra facilitar na hora de costurar. E aí, ó, pega aqui o forro, abre o forro também. E aí, aqui, não vai dar pra colocar um clips nessa direção, né? Então, coloca ele enviesado assim, pra segurar. Eu vou passar uma costura aqui, eu vou mostrar isso aqui tudo na máquina, mas eu já quero prender. Então, eu ainda tô com a alça aqui, eu preciso prender ela na parte de baixo, né? Senão ela não é uma alça. Então, eu tô com ela aqui por dentro, ó, do fundo, tiro o clips e puxo aqui. Acerto também. Aqui eu consigo colocar, ó, pra segurar. Também vou passar costura. Desse lado aqui não preciso tirar nada, mas esse aqui eu tenho uma alcinha de mão, que foi a que eu costurei, pra colocar aqui. Então, eu dobrei, ó, aquela alça que a gente costurou. Eu vou colocar com a dobra pra dentro. Agora é só costurar cada cantinho na máquina, tomando cuidado aonde tiver o zíper, e só desvirar agora a nossa nécessaire. Olha que linda que ela ficou. Ó, o puxador que eu falei. E aí eu gosto de deixar assim, ó, porque a pessoa carrega aqui, né? E aqui fica mais seguro mesmo. Olha que linda. E aí o puxadorzinho dessa outra parte. Como é que eu fecho ela? Como é que eu faço acabamento interno, ó? Também dá pra dar uma olhadinha aqui, ó. Como é que ficou no zíper, certinho. Aqui também, ó, a etiqueta que eu coloquei por dentro. No caso do forro aqui, o que que eu faço? Eu deixei a distância já para me auxiliar nessa parte. Eu gosto de unir aqui. E aí eu vinco o ferro aqui para ficar certinha essa parte. Alfineto. E vou na máquina de costura e passo uma costura da cor do forro que eu estiver usando. Nesse caso aqui do algodão cru, eu passo uma linha branca para fechar esse forro. E aí, minha nécessaire tá pronta. E aí, minha amiga, como é que foi a aula? Espero que você tenha gostado bastante. E pra você que ficou até o finalzinho, eu tenho uma coisa bem legal pra poder falar pra você. Eu tô aqui com as outras nécessaires que eu fiz. Ó, essa aqui é a da aula, né? Ela tá forrada com o algodão cru, tá? E eu trouxe aqui também uma, olha só, essa versão aqui diferente. Essa aqui eu forrei com plástico. Esse símbolo aqui já diz também pra que serve. No começo, quando eu costurava, no começo, quando eu comecei a costurar, eu fazia esses apliques aqui passando um zigue-zague em volta. Esse aqui eu usei um material sintético. Esse de fora também é um material sintético. Mas nada impede de você usar um tricoline e usar um tecido, colocar uma entretela e conseguir aplicar também
E aí, ó, é uma bolsa de remédio para poder levar em viagem, para quem trabalha fora e precisa carregar. E aí por dentro eu usei de forro bagum, tá bom? Essa é mais uma dica. Então, minha amiga, você que ficou até o final comigo, eu tenho um grande pedido para poder fazer a você. Se esse vídeo aqui tiver bastante compartilhamento e o canal chegar a 500 inscritos, eu vou liberar, assim que completar os 500 inscritos, uma aula de uma bolsa usando as mesmas técnicas dessa daí, com 2 bolsos, né? 2 zíperes. Você viu que o modelo que eu mostrei são 3, mas eu sei que é um pouquinho complicado fazer com 3 zíperes, mas 2 eu tenho certeza que você vai conseguir. Faz essa aula aí com 1 zíper e se prepara. E me ajuda aí compartilhando bastante. Chegando aos 500 inscritos, eu vou liberar a aula de uma bolsa super luxuosa, linda, com 2 bolsos, tá bom? E vai lá participar da minha comunidade, meu grupo gratuito no Facebook. Você já participa? Então deixe seu curtir aí. Se você ainda não participa, pede para participar aqui embaixo. Aqui embaixo do vídeo, vai em mostrar mais, vai ter aqui o link direto pro meu grupo gratuito do Facebook. É Costura Criativa by Lívia, tá bom? Como no canal e como lá no Facebook. Até a próxima aula. Tchau!